Irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo, hoje nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum. E neste domingo, a liturgia nos apresenta para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São Marcos. Está no capítulo 1, versículos 29 a 39. Esta passagem do Evangelho começa dizendo que Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão Pedro e André. E diz o Evangelho que quando Jesus chegou ali, naquela casa de Pedro e André, Jesus encontrou a sogra de Pedro doente, acamada. Diz então o Evangelho que Jesus se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Aqui nos chama a atenção esta atitude de Jesus. Jesus estendeu a mão e segurou-a e ajudou-a a levantar-se. Este gesto de Jesus de estender a mão é um gesto muito característico dele. Jesus, aliás, é a mão de Deus estendida para a humanidade sofrida, para a humanidade que busca um sentido para a sua vida. Jesus é a mão de Deus estendida com misericórdia, com acolhida, com amor a todos nós. E quando nós vemos Jesus aqui estendendo a mão para esta mulher enferma, a sogra de Pedro, nós então somos chamados a lembrar-nos de que muitas vezes o estender a mão pode assumir significados diferentes. A mão pode ser estendida para curar, mas muitas vezes também estende-se a mão para ferir. A mão pode ser estendida para acolher, mas muitas vezes a mão é estendida para excluir e rejeitar. Podemos estender a mão para acariciar, mas quantas vezes também a mão é estendida para golpear. No Evangelho, Jesus é apresentado como aquele que estende a mão para erguer os discípulos quando eles estavam desanimados. Jesus estendeu a mão para levantar Pedro quando Pedro estava afundando no mar. Jesus estendia a mão para tocar e curar os leprosos. As mãos de Jesus eram mãos que se estendiam em gestos de compaixão, de misericórdia, de cuidado. As mãos estendidas de Jesus expressavam solidariedade. E como é importante nós pensarmos também nisso, que as nossas mãos sejam mãos que se estendam também para fazer o bem, que expressem proximidade para com aqueles que sofrem, sensibilidade para com aqueles que passam por tantas dores e desesperos e angústias
neste tempo em que vivemos. O gesto de Jesus estender a mão para a sogra de Pedro expressava a proximidade de Jesus para com os sofredores, a sensibilidade dele e a compaixão para com as pessoas. Precisamos muito aprender de Jesus esta proximidade aos sofredores. Vivemos numa época em que, infelizmente, assistimos a tantos gestos de indiferença e até mesmo de zombaria para com a dor e o sofrimento das pessoas e do povo. Gestos e atitudes de pessoas até destacadas na vida da sociedade, gestos que expressam descaso, expressam frieza para com a dor e o sofrimento que assolam o mundo, a sociedade em que vivemos. Então este gesto de Jesus, a proximidade dele, é para que olhemos para ele e venhamos a refletir que hoje, nos nossos tempos, só é cristão de verdade, só é um autêntico seguidor de Jesus aquele que é capaz de ser solidário, sensível às dores e aos sofrimentos das pessoas. Só é um autêntico seguidor de Jesus quem sabe imitar o gesto dele, da proximidade e da compaixão. Claro que nos nossos tempos, nós não estamos, inclusive, podendo ter proximidade física das pessoas. Mas quando se fala em proximidade, não é apenas proximidade física. A proximidade significa, aqui no Evangelho, a capacidade de empatia, a capacidade de sermos sensíveis às dores e às angústias das pessoas, a capacidade de fazermos aquilo que nos é possível para aliviar a dor, o sofrimento daqueles que padecem. Podemos ser próximos das pessoas de muitas formas. Os meios de comunicação, por exemplo, nos ajudam isso, a demonstrar ao outro o nosso carinho, a nossa presença e a nossa amizade, quando este outro, que é nosso irmão, seja ele quem for, passa por momentos de angústia e de tristeza. Que possamos, portanto, aprender de Jesus esta característica da proximidade. Proximidade que é sinônimo de compaixão, de sensibilidade, de misericórdia, de humanidade para com aqueles que sofrem, para com os enfermos, para com aqueles que vivem o luto. Depois o Evangelho segue dizendo que lá na casa de Simão Pedro, onde Jesus estava, muitas pessoas foram para aquele lugar, levando a Jesus os doentes e os possuídos pelo demônio. E a cidade inteira se reuniu em frente da casa. É importante nós pensarmos aqui o que significa esta casa de Simão Pedro. Pedro foi aquele que foi escolhido por Jesus como primeiro entre os apóstolos para presidir o grupo dos apóstolos. Por isso dizemos que Pedro é o primeiro papa da igreja. A casa de Pedro, portanto, representa a igreja onde Cristo está presente. E aqui no Evangelho nos diz que os sofredores, os doentes, eram levados até aquela casa, a casa de Pedro onde Jesus está, para ali receberem um conforto, um consolo por meio de Jesus.
Aqui nos lembra, portanto, que esta casa de Pedro, a igreja, deve ser esse lugar da acolhida. O lugar onde as pessoas, em suas dores e em seus sofrimentos, podem acorrer com segurança, para ali se encontrarem com Cristo, para ali se encontrarem também com a solidariedade, a acolhida e o apoio dos irmãos. O Evangelho ainda segue dizendo que naquele dia então Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças. E Jesus não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. Quando diz aqui que Jesus não deixava que os demônios falassem, o que isso significa? Por que Jesus cala os demônios? Porque a palavra de Jesus é uma palavra de amor, de misericórdia, de perdão. E a palavra demoníaca é a palavra permeada pela maldade. A palavra demoníaca é a palavra que expressa exclusão, preconceito, maledicência. A palavra demoníaca é aquela palavra para destruir o outro, para gerar discórdia. A palavra demoníaca é a palavra para espalhar mentiras, confusão no mundo e na sociedade. Então Jesus veio para calar esta palavra demoníaca, esta palavra maldosa, que nós temos que ter o cuidado, porque esta palavra maldosa pode estar também nos nossos lábios, ou na nossa conduta, ou naquilo que partilhamos em redes sociais, passamos adiante. Por isso, olhando para este gesto de Jesus que cala a palavra do mal, isso tem a nos ensinar que nós, enquanto seguidores de Jesus, devemos também ter em nossos lábios, em nossas atitudes, ou naquilo que transmitimos para os outros, não palavras demoníacas, mas palavras como as de Jesus, palavras de verdade, palavras de compaixão, palavras de misericórdia, palavras que acolhem, palavras que valorizam o outro, palavras que expressam amor às pessoas, mesmo que sejam pessoas diferentes de nós, palavras que expressem fraternidade, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Estas eram as palavras dele para com os doentes, os pecadores, os excluídos da sociedade do tempo dele. Estas devem ser também palavras dos discípulos de Jesus. Que neste dia, portanto, este Evangelho nos inspire, neste tempo em que nós vivemos, nos inspire com o exemplo de Jesus, ele que se fazia próximo do doente e do sofredor, ele que calava as palavras da maldade, para que pudesse prevalecer somente as palavras da verdade e da caridade e da fraternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.